que muito se discute. Por que você acha que os clubes de futebol hoje no Brasil eles são tão mal administrados? Porque nenhum dos clubes, posso estar enganado, tá? Mas nenhum dos clubes hoje, que não sejam as SAFs, a gente vai falar disso daqui a pouco, eles dão lucro. Eles só dão prejuízos e prejuízo na casa dos 8 dígitos, 7 dígitos. É algo assim assustador. Por que você acha que isso acontece? É a mesma lógica, seja um clube de, na minha visão, né? A mesma lógica, seja um clube de futebol, seja uma empresa pública, seja uma empresa privada. A gestão é o que vai fazer a diferença. E para gestão ser bem feita, você precisa ter um profissional preparado para aquilo. Então, por que as empresas públicas... Eu atuei 4 anos em empresas públicas por convite do Ministério da Economia de 2019 a 2022. Por que as empresas públicas sofriam muito com má administração, com déficits, com prejuízos? Porque muitas vezes foram colocadas pessoas que não tinham a expertise, a capacidade de gestão. Aventureiros. Foram indicações políticas que estavam ali e não tinham a competência técnica para gerir a empresa. Isso numa empresa privada é idêntico se acontecer dessa forma. Quando a gente fala de um clube de futebol, é a mesma coisa. É uma entidade que precisa ser bem gerida, que tem receitas e despesas e que precisa estar equilibrado em suas receitas e despesas. Se você tiver mais despesa que receita e começar a tomar empréstimo, você vai ter o custo da dívida e cada vez você vai se atolando mais. Então, o futebol, ele foi durante muitos e muitos anos... Os clubes foram administrados por pessoas até folclóricas, como a gente teve o Vicente Mateus, Eurico Miranda. Então, pessoas que eram folclóricas. Torcedores de gravata. Torcedores que iam lá com a melhor das intenções às vezes não, mas faziam o seu melhor. E queriam deixar fazer o legado deles em 4 anos, né? Foi fazer o seu... Vamos partir do pressuposto que todo mundo foi lá fazer o seu melhor. Sim. Eles foram lá fazer o seu melhor, mas o melhor que eles tinham para entregar era aquilo. Sim. É a mesma coisa de um empresário que ele faz o seu melhor, mas o que ele tem para entregar é aquilo naquele momento. Então, foram muitas e muitas administrações não profissionais. E a gente tem agora cases de administrações profissionais. E a gente vê que enorme diferença. Porque é exatamente o mesmo clube, com a mesma torcida. Flamengo, né? O Flamengo é uma referência. O Bandeira de Melo, inclusive, ia tocar nesse assunto, era perguntar qual era a diferença do Bandeira de Melo, que fez a grande transformação no Flamengo, a diferença dele para os outros. Eu acho que é o conhecimento e o querer fazer também. E não só o Bandeira, é uma equipe, né? Porque Sim. não adianta uma pessoa sozinha. É a pessoa e a equipe. E você precisa deixar a equipe trabalhar e precisa deixar o trabalho fluir para que várias cabeças competentes e capacitadas possam entregar o resultado. Então, no caso do Bandeira de Melo e depois do Landim, essas administrações que vieram aqui no Flamengo nos últimos anos, eles entraram com metodologias de gestão profissionais, tiveram uma excelente equipe e com erros e acertos foram transformando a realidade do Flamengo. O Flamengo era um clube totalmente endividado, que vivia na beira de cair para a segunda divisão, com times muito fracos em determinados momentos, e se transformou completamente hoje numa potência financeira que tem um poderio de contratação gigantesco, que consegue manter 2, às vezes 3 times, que perde um monte de gente, continua com um time forte, consegue trazer um técnico que era da seleção brasileira que tem alto destaque, técnicos internacionais. Por quê? Porque é um time que está muito bem administrado por um conceito de gestão. Agora, isso tudo pode ir por água abaixo se voltar ao formato anterior. E isso começou há quase 10 anos, né? Começou em 2013, se eu não me engano. Quase foi 10 o primeiro. Mais 10 anos. Mais 10 anos. E quando é que foi colher os frutos de fato? 2019. 2019 colheu os frutos, 2018 já começou a pegar uma 2019. Então, o Flamengo começou em 2013, 6 anos depois, em 2019, é que realmente foi colher os frutos para valer. Então, claro, cada um tem o seu perfil, a sua característica, bota o seu ingrediente ali, mas é um conceito de gestão. E esse mesmo grupo, mesmo que
hoje dividido e um é oposição do É. outro, mas o conceito Sim. é o mesmo. Eles podem ter algumas ideias específicas diferentes, mas o conceito de administração é o mesmo e foi levado para esse lado. Então, qualquer clube pode ser bem gerido se ele tiver uma gestão profissional, como o Flamengo é a prova que isso é uma possibilidade. Só que aí a questão, né? Eu acho que o grande diferencial foi que o Bandeira, ele sacrificou os mandatos dele. Porque ele, em 2019, que foi quando o Flamengo foi colher os frutos, ele não era mais o presidente. Não era mais o presidente. Ou seja, ele sacrificou os 2 mandatos dele para que o Flamengo, a instituição, fosse colher lá na frente com outros presidentes, que eram da equipe dele, né? Eu acho que o Landim era da equipe dele na época. Mas ele não colheu. Então, essa questão de você tirar o ego e de você falar assim, cara, eu vou me preocupar com a instituição e não com o nome do Bandeira. Só que as pessoas conseguiram reconhecer que foi o trabalho dele. Ele colheu como torcedor. Sim, e como ex-dirigente. essa a Porque eu acho que todo mundo reconhece que o período dele de gestão foi um período muitíssimo Sim. importante. Pode não ter sido um período recheado de títulos, Sim. mas foi um período muitíssimo importante. E necessário, porque 2019 só existe por causa dos anos Sim, anteriores. com certeza. E também poderia ter ido tudo ladeira abaixo. Então quem o sucedeu também tem todos os méritos Com de certeza, manter dessa com forma. Então é um processo. Aí vem a conexão com as empresas. Nenhuma empresa vira um resultado de uma hora para outra. É um processo. E esse processo precisa ser respeitado. Isso eu posso falar por ter passado por isso diversas vezes. Já passei por diversas empresas em que a gente tinha um resultado muito tímido e chegou num resultado muitíssimo superior, e como passei por empresas que estavam praticamente quebradas e a gente conseguiu Recuperou. trazer a empresa para ser lucrativa novamente, para ser saudável novamente. E isso é um processo. E que cada instituição vai ter o seu timing de fazer. Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, depende do que você tem de ferramentas na mão e de possibilidades na mão para fazer isso mais rápido ou mais devagar. Mas o mais importante, e isso é o fundamental, é você conseguir estruturar um plano para que isso aconteça e que você consiga desdobrar esse plano nas ações de todos os anos. Então, por exemplo, eu preparei aqui, eu quero chegar daqui a 3 anos nesse determinado patamar. Em mercado clientes, em pessoas, em processos, em finanças. Daqui a 3 anos eu quero chegar desse jeito. Então eu vou desdobrar isso o seguinte: como é que eu tenho que chegar no primeiro ano, como é que eu tenho que chegar no segundo ano para chegar no terceiro ano desse jeito. Aí no primeiro ano eu desdobro isso, como é que eu tenho que chegar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, até o 12º mês para eu chegar desse jeito. E o que cada um vai fazer para que isso aconteça no primeiro mês. Então Aí vem a liderança. Aí você conseguir delegar da melhor forma, né? E conseguir orquestrar que tudo esteja acontecendo conforme o planejado. Por quê? Porque as pessoas são inteligentes, as pessoas têm outras ideias, então a tentação de sair do caminho do planejado é gigantesca. Sim. E claro que você pode sair do caminho se for combinado entre todo mundo. Ninguém vai ter compromisso com uma ideia fracassada. Sim. Ninguém vai continuar seguindo num caminho que não vai dar certo. Então você pode mudar de ideia e deve mudar de ideia se pintar uma oportunidade. Mas você precisa refazer a rota com todo mundo participando. E aí, você gostou desse corte? Bom, eu já vou te convidar também a conhecer os nossos outros cortes aqui do nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada nessa empresa, nessa startup, a Tá no Bolso. A Tá no Bolso ela está revolucionando a jornada do cliente de diversas empresas no Brasil. E para isso ela conta com diversos produtos que vão conseguir fazer com que o teu cliente tenha uma jornada muito mais fluida, uma jornada por dentro do WhatsApp, tá? E essa jornada ela vai aumentar em muito o número de conversões que hoje você tem. É isso que a Tá no Bolso tem feito por todas essas empresas no Brasil que confiam no trabalho dela. Então, para você conhecer o trabalho da Tá no Bolso, para você conhecer como eles podem ajudar a tua empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e você conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e no nosso canal principal, Podcast Bússola Profissional, tá? Nos vemos em breve.